Você já pensou sobre como sua vida é insignificante? Um dia, Haruhi Suzumiya foi até um jogo de beisebol e ficou espantada com a quantidade de pessoas que haviam no estádio. E faz uma pergunta ao seu pai: Papai, quantas pessoas tem aqui? E então seu pai responde: Como o estádio está lotado, acredito que há cerca de umas 50 mil pessoas aqui. Chegando em casa e após alguns cálculos, Haruhi percebe que 50 mil pessoas é 1/20 da população do Japão. Isso a deixou chocada. Perceber que apenas uma parcela do Japão estava presente em um jogo com tantas pessoas deu a ela uma visão indiferente sobre sua existência. Haruhi se achava uma pessoa legal, diferente, se achava o centro das atenções. Mas no final, ela era comum. As matérias que Haruhi gostavam eram matérias que se ensinavam em todas as escolas do Japão. Haruhi percebe que coisas mundanas do seu cotidiano eram comuns. Até mesmo ir para a escola estava em todas as partes. Todos faziam isso. Haruhi então percebe que ela era comum. Sendo uma pessoa comum, Haruhi pensava e imaginava dia após dia que havia alguém vivendo uma vida muito mais legal e interessante do que ela vivia. E assim começa a melancolia de Haruhi Suzumiya. Oi, pra quem não me conhece, eu sou Kaon Nodeira e... Cara, a ideia desse vídeo surgiu por causa que eu passei muitos dias na comunidade de anime e uma coisa que eu tava percebendo muito é que as pessoas elas têm uma certa preguiça de ver animes antigos, né? Seja pelo gráfico, pela legenda que não tem dublagem, ou até mesmo porque as pessoas só não gostam de ver animes antigos. E eu acho isso meio errôneo, porque as pessoas estão perdendo histórias incríveis, sabe? Hoje em dia tá todo mundo procurando um Jujutsu Kaisen novo, tá todo mundo procurando um Chainsaw Man novo, tá todo mundo procurando, até em romance, uma Sono Bisque Doll novo, entende? O fato é que, hoje em dia, a gente enfrenta uma carência de obras, sabe? Até na Shonen Jump, essa carência existe, e em todos os segmentos existe. No cinema, os filmes de super-heróis já não fazem mais sucesso. Nos games, todo mundo fica falando que relançar 1 milhão de vezes o mesmo jogo é errado, e como a nova indústria dos jogos só vive de remaster e remake. E pra mim é errado as pessoas ficarem buscando um novo grande anime, sendo que já tem obras muito boas do passado, entende? São obras que vão te marcar, e é isso que hoje as pessoas estão perdendo. Obras significativas, obras que vão deixar um legado em você, obras que vão deixar uma memória muito boa em você. Quando eu comecei a acompanhar as animações japonesas, Haruhi Suzumiya era um dos animes que estavam mais em alta, assim, seja por causa dos debates toda na comunidade de anime, ou pelos edits, que antigamente não eram edits de personagem foda. Eram edits engraçados. Eu tentei na época assistir Haruhi Suzumiya, mas eu não gostei muito, seja pela temática complexa ou porque na época que o anime tava lançando de forma linear, eu sentia que semana após semana eu só tava perdendo o meu tempo assistindo uma coisa que eu não entendia. Passavam-se os dias, eu chegava da escola, ficava assistindo e aquele grupo tonto que ficava fazendo um monte de bobices, pra mim já não me entretia mais. Pra ser sincero, o que me entretia era... O fato pra mim é que essa obra nunca clicou assim pra mim, sabe? Essa obra nunca foi uma obra que passou pela minha vida. Ela passou batida por uma época e foi esquecida logo após. E agora que eu reassisti, eu posso falar, essa obra finalmente clicou. E com o desaparecimento dela na minha vida, acho que aconteceu uma coisa meio... comum. Haruhi Suzumiya desapareceu, seja das comunidades de anime, seja dos vídeos das pessoas gravando, e eu queria debater sobre como aconteceu o desaparecimento de Haruhi Suzumiya. Então hoje nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre como um dos maiores animes dos anos 2000 desapareceu. E primeiro eu preciso te apresentar a melancolia de Haruhi Suzumiya. Suzumiya Haruhi no Itsu, ou A Melancolia de Haruhi Suzumiya, foi uma light novel lançada no começo dos anos 2000, mas que foi mais conhecida pelo anime lançado pela Kyoto Animation. E se você não conhece a Kyoto Animation, eles fizeram poucas coisas como Fanage Kanon, Lucky Star, Keion, Nichijou, Ryoka, Shinibyo, Violet Evergarden, Kobayashi Sunmade, Dragon Free e Koe no Katachi. Eles fizeram pouquinha coisa. A história gira em torno do nosso protagonista, Kion, um garoto do ensino médio que, mesmo entediado, não faz nada pra mudar sua rotina. Kion, no seu primeiro dia do ensino médio, se depara com a ilustre presença de Haruhi Suzumiya, uma garota enigmática e excêntrica que não quer que
pessoas comuns fiquem perto dela. Kion, nesse momento, desenvolve um certo fascínio pela forma que Haruhi funciona, como o fato que Haruhi mudava seu penteado a cada dia da semana para que seres inexplicáveis notassem ela, como também o fato de que na escola secundária do norte, as salas são usadas para a troca de roupa dos alunos para as atividades de educação física, sendo salas ímpares para as garotas e salas pares para os garotos. E como Haruhi não enxergava garotos como seus iguais, ela decide... Haruhi tentou todos os clubes da escola, mas não acabou ficando em nenhum. E Haruhi foi chamada por todos os membros do clube, por causa que Haruhi era boa em tudo. A verdade é que Haruhi nunca conseguiu se adaptar às coisas mundanas do cotidiano, sair com as amigas, se relacionar com garotos, ou até mesmo ir pra escola, eram coisas que entediavam bastante a Haruhi. Mas Haruhi tinha um diferencial. Haruhi sentia uma enorme atração por espers, alienígenas e viajantes no tempo. Kion então vai falar com ela e no começo ele fica até apreensivo com as coisas que a Haruhi diz e querendo saber mais da garota acaba até virando cúmplice de uma ideia. Haruhi e Kion decidem criar um novo clube, a Brigada SOS. E então Kion e Haruhi decidem recrutar membros para o clube, com o foco de solucionar e descobrir assuntos paranormais. Kion e Haruhi então procuram um local para sediar as atividades do clube, e eles acham um clube abandonado, o Clube Antigo de Literatura. E lá no antigo clube de literatura há uma garota peculiar, Yuki Nagato. Nagato nem se dá o luxo de tentar mudar as pessoas ou entrarem no antigo clube de literatura, porque, sinceramente, conversar com Haruhi é uma derrota iminente. Então ela aceita entrar no clube logo de cara. A próxima membro a entrar no clube também, Mikuro Asahina, é obrigada por Haruhi para entrar por causa dos seus... da sua beleza, é claro. Mas ainda faltava um. A única pessoa que faltava para que o clube não acabasse. Mas em meio a tanta gente, quem vai querer ficar com Haruhi? Haruhi então percebe que falta apenas um integrante para que o clube não acabasse. E sinceramente, Haruhi até deseja que seja um membro transferido de outra escola, porque sinceramente assim dá mais mistério. Então eles vão pra casa e na volta da casa o Kion se depara no armário dele e tem uma mensagem especial. Então empolgada para que seja uma garota, Kion vai até o lugar em que tá escrito no bilhete. Ela convida Kion pro seu apartamento logo à noite, mas o apartamento tá vazio? Kion pergunta o porquê do chamado de Nagato e... そろそろ俺をここへ連れてきた理由を教えてくれないか。鈴宮春日のこと、そして私のこと、あなたに教えておく。鈴宮とお前がなんだって。鈴宮春日と私は普通の人間じゃない。なんとなく普通じゃないのはわかるけどさ。そうじゃない。彼女と私はあなたのような大多数の人間と同じとは言えない。この銀河を統括する情報統合思念体によって作られた対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース。それが私。はい。通俗的な用語を使用すると宇宙人に該当する存在。宇宙人。E é óbvio que o Kion não compra essa loucurada toda. Pelo amor de Deus, mano, a mina fica lendo o dia inteiro, ela não fala com ninguém, e ela aceitou assim de cara entrar no clube da Haruhi. Só pode ser louco igual ela, pelo amor de Deus, mano. Já no outro dia, o Kion acorda, ele fica até meio desnorteado pelo que a Nagato falou, mas ele não leva muito a sério. Até que o seguinte acontece. Cara, não é possível que o desejo da Haruhi realmente se realizou. E logo após a Nagato ter falado toda aquela loucurada que a Haruhi é uma deusa inconsciente? Meu Deus. Será que é verdade? Não. É apenas uma coincidência. É óbvio que isso não ia acontecer. Pelo amor de Deus, mano. Ele até aceita participar por causa que ele tá precisando de amigos também após ser transferido de escola. Só que, qual é o propósito do grupo mesmo? Tá, se antes alguém tinha dúvida se a Haruhi era louca ou retardada, eu acho que a resposta mais apropriada seria os dois. Só que não é possível que ele vai aceitar participar disso, né?
おや Ok, se já temos uma louca, uma garota que fica fantasiando a realidade, o Kion e a Mikuro entraram forçadamente, esse é o último que faltava pra fechar o clube dos pateta. Aí você se pergunta, qual seria a primeira atividade do clube que eles vão fazer mesmo? Caçar os mistérios do mundo. Cara, e é maluquice pensar que o Kion realmente tá indo ver o que a tonta da Haruhi quer, né? Mas eles já foram tão longe nisso, então bora ver o que vai acontecer, né? Então, no primeiro final de semana e começo das atividades do grupo, são separados os grupos para fazer a procura desses seres extraordinários. Caramba, não é que o Kion tá indo se dar bem mesmo? Agora ele vai sair sozinho com a bonitinha da escola? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, mano. Agora sim tem romance nessa merda desse anime. 言葉を区切るようにしてこう言った 信じてもらえないかもしれないけど私はこの時代の人間ではありませんもっと未来から来ましたいつどの時間平面からここに来たのかは言えません過去の人に未来のことを伝えるのは現実に制限のある連続性のある夢のようなものでなくその時間ごとの推理アニメーションを想像してみてあれってまるで動いているように見えるけど本体とその時間との間には断絶があるのそれは限りなくゼロに近い断絶だから時間以上の厳密な時間平面を3次元方向に移動すること未来から来た私はこの時代の時間平面上では体の中に気にかかれていけないみたいなもの なんだ Tá, todo mundo é louco e o único som nessa pataquada toda é o Kion. Mas sinceramente, a Mikuro Asahina era pra ser a única que é normal nesse clube. Mas de todas as coisas que vem acontecendo, o que a Haruhi tinha falado no primeiro dia? ただの人間には興味ありませんこの中に宇宙人未来人異世界人超能力者がいたら私のところに来なさい Tá, isso é muito coincidência. Se a Haruhi é uma deusa, a Mikuro é uma viajante no tempo e a Nagata é uma alienígena, e eu sou normal até então, não é possível que esse moleque realmente seja... Se o Koizumi for louco, ele vai ser só mais um no clube, mas eu preciso realmente saber o que ele tem a dizer sobre tudo isso. 小泉お前も俺に鈴宮のことで話があるんじゃないのかお前もというからにはすでにお二方からアプローチを受けているようですねあどこまでご存知ですかあ鈴宮がただ者ではないってとこくらいかそれなら話は簡単ですその通りなのでねまずお前の正体から聞こうかお察しの通り超能力者です事の発端はその3年前その時何かがあった僕の身に超能力としか思えない力が芽生えたのもその時です3年前と春日がどう関係あるんだ実はこの世界はある存在が見ている夢のようなものなのではないかというのが機関のお偉方の考えですそしてそれは何分夢ですからその存在にとって我々が現実と呼ぶこの世界を創造し改変することは時義に等しいそんなことのできる存在を我々は知っていますそれが春日か人間はそのような存在のことを神と定義していますとうとう神様にまでされちまったぞ春日 Koizumi então explica novamente a teoria em que todos já haviam comentado antes. Haruhi é um ser extraordinário com poderes de alteração da realidade conforme seus desejos. Mas a única pessoa que não sabe desse poder é justamente a Haruhi, que caso saiba, ela é capaz de alterar a realidade ao seu favor e até destruir todo o universo que a gente conhece. Afinal, se ela não sabe que ela pode alterar a realidade, é melhor que ela continue fazendo isso inconscientemente, né? E assim somos apresentados à Brigada SOS, clube antes que era para solucionar assuntos paranormais e problemas do mundo, que agora são para conter a Haruhi e impedir que o tédio dela faça uma alteração da realidade muito maior que qualquer coisa que a gente já viu. Aí você me pergunta, tá bom, Cauã, você já me explicou tudo, mas esse é só mais um anime Slice of Life que eles vão ficar fazendo bobagem enquanto coisas extraordinárias acontecem? Sim! Mas não, o fato é que hoje em dia os animes eles têm caído muito a qualidade de Slice of Life, tipo a garota que volta no tempo se ela tirar a roupa. Só que isso não estende só aos animes atuais não, animes antigos também tinham uma temática muito estranha, como o Seikon no Kiwazer, que é um anime sobre um cara que bebe leite dos seios femininos pra ter poderes. Cara, e na época tinha até... Tá, esse aqui eu não vou nem comentar. Mas em meados de 2010 a gente teve animes como Code Geass, Clannad ou até mesmo Steins Gate. Fato esse é que em 2025 a gente tá vivendo o que eu chamo de a era dos gatos pingados. Sempre aparece algum grande gato pingado, mas nada é aquele grande anime que vai fazer sucesso. Porque esses animes, sinceramente, não são tão vistos assim como uma marca, porque eles morrem logo depois. O hype deles começa numa semana onde um monte de efeitos de Sakuga começam a aparecer, só que
a espera é tão grande para que essa animação continue nessa mesma qualidade que os animes eles vão até sendo esquecidos. Só que todas as séries antigamente tentavam ser sérias demais. Todas as séries tentavam ser sombrias, até demais pro meu gosto. Como todas as séries antigamente usavam o artifício de colocar as séries para serem de noite. Nessa parte a gente explorava coisas mais complexas ou que a série jogava na sua cara, que esse era o momento que a gente parava de dar risada e começava a ver o que a série queria realmente contar de fato. Só que uma coisa que eu gosto muito hoje em dia é do jeito que a gente conduz as séries. Hoje o que causa o choque não é a morte, mas o significado dela pra você. E é por isso que eu gosto tanto de Haruhi Suzumiya. Eles tentarem mascarar um tema tão complexo que é sci-fi, misturando como um gênero tão bobo como Slice of Life, é uma tacada e tanto, porque aproxima as pessoas que gostam de bobices e também aproxima quem também gosta de temas mais complexos. E é óbvio que isso já foi usado antigamente, como Evangelion, que utiliza do subgênero mecha para tratar coisas mais filosóficas, até mesmo a psique dos protagonistas. Mas respondendo sua pergunta, sim, nossos protagonistas vão ficar fazendo bobices durante 28 episódios e durante um filme de 2 horas e meia, mas impedindo que Haruhi, nessa confusão toda, remolde o universo ou que aconteça uma coisa muito mais além da nossa compreensão, porque Haruhi não tem compreensão dos poderes dela. E então, seguindo essa premissa bobinha, o anime ele explora diversos temas filosóficos como existencialismo e o sentido da vida. Ao longo do anime, Haruhi Suzumiya tenta ativamente procurar essas coisas extraordinárias e tentar fazer coisas grandiosas para que tudo isso cure o seu tédio. E no começo, Kion, vendo todo esse absurdo, até fica um pouco intrigado, mas ele acaba aceitando que, apesar da realidade absurda, ela vale a pena ser sim ser vivida. E também como se nossos protagonistas têm realmente livre-arbítrio. Ao longo do anime, nossos protagonistas ativamente ficam procurando se eles realmente têm o livre-arbítrio ou se eles estão sendo controlados por forças maiores, como a Haruhi, ou até mesmo o Yuki Nagato com a entidade de dados, ou a Mikuru Asahina com os viajantes do tempo. E a natureza de Deus e o do poder divino. Haruhi é uma metáfora para um deus inconsciente, ecoando filosofias como o panteísmo ou a ideia de que um humano pode ter a capacidade divina mesmo sem saber. Seus poderes são até comparados a de um deus ex-máquina, que é capaz de criar e destruir universos com suas emoções. Como o episódio que Mikuru Asahina dispara um laser do seu olho por causa que Haruhi deseja, ou até mesmo que, na hora da gravação de um filme que Haruhi está produzindo, ela deseja que pombos normais que não estão agradando ela na hora se tornem brancos. E essa curiosidade de saber aonde os poderes incompreensíveis de Haruhi vão nos leva ao temido arco do Endless Age. E é aqui que eu digo que Haruhi Suzumiya não é só um anime slice of life com um tema de sci-fi. Eu vou defender o que é um dos arcos mais controversos na comunidade desse anime, que é... eu e mais 7 pessoas. O Endless Age. O episódio começa quando Haruhi liga para Kion e diz a ele que encontre eles na estação e que ele leve muitas roupas de banho e muito dinheiro. Encontrando todos, Haruhi diz aos membros que eles têm que passar a única férias que terão como alunos do primeiro ano do ensino médio juntos. Que mais tarde, Haruhi revela que fez um plano para cada dia das férias de agosto. E assim, Kion e seus amigos passam os dias de agosto, dia 18 de agosto participando do Festival Obon, dia 19 de agosto capturando cigarras, dia 20 de agosto fazendo trabalhos de meio período, dia 21 de agosto observando as estrelas, dia 22 de agosto praticando beisebol, dia 23 de agosto assistindo a um show de fogos de artifícios, dia 24 de agosto pesca com vara, dia 25 de agosto fazendo teste de coragem, dia 26 de agosto assistindo filmes do cinema, dia 27 de agosto natação no mar, dia 28 de agosto jogando boliche, dia 29 de agosto indo a um karaokê, e no dia 30 de agosto, no penúltimo dia de férias, Haruhi decide fazer o encerramento das atividades, dando descanso aos membros do clube. Até que Kion se lembra que não terminou suas atividades de férias. Ele tenta correr ao máximo para terminar, mas ele não consegue e acaba indo dormir.
e dando um fim às suas férias de verão. E então, no próximo episódio, o episódio começa com Haruhi ligando para Kion. Pera, eu não já falei isso? Encontrando todos, Haruhi diz que eles devem passar o período das férias de agosto deles juntos, e assim eles vão pra piscina pública. Não, calma aí, eu já vi isso no último episódio. Mais tarde, então, no mesmo dia, Haruhi revela que fez um plano pra passar as férias de agosto com seus amigos. E então, no primeiro dia, eles saem e participam do Festival Obon. 久しぶりのはずなのに、つい最近来たような気もする。あの櫓、あの出店。 No dia 19 de agosto, eles vão e capturam as cigarras. No dia 20 de agosto, eles vão e fazem o trabalho de meio período. その夜、俺の安眠を奪ったのは、またしても一本の電話だった。はっ！朝比奈さん？はい私です。とても良くないことがこのままじゃ私どうも小泉です。ちょっと事情がありましてね。今から来ていただくことは可能ですか？すぐ行く。どこだ？ E então Koizumi revela que o tempo anda meio estranho. Mas graças a Mikuro, Koizumi chega numa conclusão. Mas que conclusão seria essa? Todos eles estão presos em um loop temporal, repetindo infinitamente de vezes as férias de agosto, começando do dia 17 de agosto e terminando no dia 31 de agosto, o que aparenta ser que no dia 31 de agosto uma parcela do tempo foi arrancada. Sempre que chegamos ao dia 1º de setembro, eles recomeçam tudo e tudo de novo. Pera, se isso vem acontecendo, tem uma razão, e a razão, obviamente, é a Haruhi. Mas o que será que eles deixaram passar? Será que tem algo que ela se arrepende? Será que é alguma escolha que eles não tomaram que estão afetando a Haruhi? Mas então por que só eles sentem essa sensação de déjà vu? Será que não tem alguém que se lembra de alguma coisa? Sim. Existe alguém que se lembra. E quem seria? Acho que todo mundo sabe muito bem quem é. Yuki Nagato. Yuki Nagato, a entidade que transcende o espaço e o tempo. Ela é capaz de se lembrar de todo o loop temporal que eles estão infinitamente vivendo. Mas então, Nagato, quantas vezes eles repetiram todo esse tempo? 今回が15532回目に該当する。 15.532 vezes. 15.532 vezes repetindo as mesmas malditas férias de verão. Repito pra quem não entendeu. 15.532 vezes. 31.064 semanas. 597 anos. Mano, isso dá quase 6 séculos. Quase 6 séculos repetindo as mesmas 2 semanas de férias de verão. E Nagato não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Não se há pistas do que está aborrecendo Haruhi. E se houvesse alguma pista, eles não estariam revivendo esse mesmo looping temporal infinitamente de vezes. E assim os diretores resolveram tomar uma das que eu chamo de mais arriscadas tomadas de decisão na história do audiovisual. Repetir o mesmo episódio 8 vezes. E assim se passaram 8 episódios iguais, com as mesmas resoluções, com os mesmos diálogos, com os mesmos takes, tudo igual. Sim, o mesmo episódio foi relançado 8 vezes na TV japonesa. Durante 2 meses eles colocaram o mesmo episódio passando de novo e de novo. Óbvio, com algumas mudanças sutis, mas nada que mude toda a estrutura do arco. Os fãs ficaram malucos na época, porque acompanhar por 2 meses seguidos os mesmos 8 episódios, a mesma história, apenas com mudanças sutis em falas, em takes ou até mesmo em coisas que eles faziam. Às vezes mudavam alguma ocorrência dos acontecimentos, mas era a mesma coisa 8 vezes. São mudanças sutis no diálogo, como o Kion tendo déjà vus cada vez mais frequente. E você me pergunta, o que causou todo esse loop infinito, Kawan? Toda vez no último dia, Haruhi dá um dia de folga. Kion até tenta terminar seu dever de casa, mas não consegue. Nenhum dos personagens, a não ser Haruhi, que se preparou antes, consegue terminar seus deveres de casa. A resolução ocorre quando Kion diz que todos devem passar seu último dia de férias juntos, reunidos, tentando terminar e correr contra o tempo para entregar pronto o seu dever de casa. Sim, algo besta como esse conseguiu desencadear um caos na linha temporal. E agora eu vou ter que ser o advogado do diabo, porque eu vou ter que defender o Endless Eight. Ele é uma experiência audiovisual de agonia, medo, tensão e desespero. Há pessoas que vão criticar essa escolha de ter feito o mesmo episódio 8 vezes serem repetidos, porque afinal, em 3 episódios você já consegue ter a conclusão do arco, assim como foi na Light Novel.
mas eu apoio a decisão artística de você passar um pouquinho do que os protagonistas estão vivendo. Passar 15 mil vezes vendo as mesmas férias de verão. Óbvio que eles não vão fazer o mesmo episódio 15 mil vezes, mas em 8 episódios você consegue ver a frustração, você consegue ver o medo, a tensão, o desespero dos personagens de ficarem naquelas malditas 2 semanas de férias. E só isso você já dá pra perceber o quão louco o anime é e quão perigosa pode ser a habilidade de Haruhi e quão instável podem ser as mudanças que ela consegue causar nos protagonistas e em todo o universo. Mas será que nossos protagonistas vão viver assim pra sempre, sendo um fantoche de Haruhi e impedindo que coisas simples como essas não saiam do controle e desencadeiem eventos caóticos? Não seria melhor se Haruhi soubesse o peso das suas atitudes? Não seria melhor um mundo em que Haruhi Suzumiya nunca tivesse existido? Alguém decidiu que seria melhor uma realidade alternativa onde Kion vive sua vida entediante, Nagato é apenas uma entusiasta em literatura, Mikuro Asahina é uma estudante normal e Koizumi e Haruhi Suzumiya seguem desaparecidos. Na verdade eles não estão, mas vamos lá. O filme é uma sequência direta dos acontecimentos do anime. No filme, após o aguardado festival de arte, Haruhi decide fazer uma festa de Natal para comemorar e chamar mais atenção de membros para o clube. E assim, todos os nossos protagonistas vão passando os dias se preparando e comprando coisas para a tão aguardada festa de Natal. Kion, após ter comprado os objetos que Haruhi mandou, se deita. Mas quando acorda, Kion percebe que as coisas que comprou no dia anterior não estavam lá. Mas então ele logo pensa que talvez ele tenha botado em outro lugar ou talvez ele já tenha até levado pro clube. E indo para a escola, Kion percebe que seu amigo pegou uma gripe. Mas ele não estava bem ontem? Não. Talvez ele só não queira falar sobre o ocorrido e falou que pegou uma gripe. Quando ele chega na sala de aula, outra mudança. A gripe realmente se espalhou pela toda sala há 1 semana atrás. Mas como 1 semana se todo mundo tava normal até ontem? E meu Deus, cadê a Haruhi? Mano, não é possível que um ser divino é parado por coisas comuns como a gripe. Pera. Não é possível. Essa garota não tinha tentado matar o Kion? Não teve um episódio onde a Nagato literalmente teve que reescrever os dados da existência dela e pra que ela não existisse mais? Como que ela tá andando livremente por aqui? Por que ela voltou? E cadê a Haruhi? Haruhi? Quem é Haruhi? Mano, como assim ninguém conhece a Haruhi? Até uma mosca poderia reparar na existência da Haruhi. Não é possível que... amigos, eu me caguei. Haruhi se foi e ninguém lembra dela. Kion vai até a sala de Koizumi e... Tá, tem algo muito estranho acontecendo. Meu Deus, tá, ele encontrou a Asahina. Mas se ela não lembra dele, como é que ele vai fazer ela lembrar, mano? Asahina-san! あなたの胸のここら辺に星型のほくろがあるはずです。それを見せてもらえませんか？ Cara, sério, essa é uma das cenas mais desesperadoras e constrangedoras que eu já vi em toda a minha vida. A Asahina não se lembrar do Kion, e ainda mais, ela ser apenas uma estudante normal, isso causa uma má impressão tão grande nele na história. É como se ele realmente tivesse sido um stalker maníaco, como vários existem no Japão. Nessa realidade, a Mikuro é apenas uma garota normal, e Kion é apenas um garoto normal também. O grande problema é que a Mikuro do futuro, da outra realidade, falou que a única coisa que poderia fazer ele se lembrar seria essa. E sinceramente, que conselho de bosta. E aqui, meus amigos, Kion desaba. Desaba em vergonha, desaba em humilhação, desaba em desespero. O riso cínico que ele deu, esse de vergonha, é um riso que facilmente eu daria nessa situação. E então Kion, completamente sem rumo, ele foi até um lugar que no anime ele tentou ao máximo evitar, reclamou ao máximo, mas agora é o que resta pra ele. É o único ponto seguro que ele pode ter agora em todo esse desespero. O antigo clube de literatura,
ou o antigo clube da Brigada SOS. E pelo menos algo não mudou. Yuki Nagato continua lá, mas também é uma estudante normal. O que surpreende Kion, pois Nagato é a única que se lembra de Kion. E de novo no apelo, numa tentativa de saber se Yuki é realmente a pessoa que Kion estava buscando, ele a ataca. E novamente isso é desesperador. A Nagato dessa realidade, diferente da outra, é uma garota normal, quieta, tímida, frágil. Diferente da sua versão sem emoções e completamente robótica, mas que age como um robô que sempre salva Kion, aqui Kion fica até sem jeito em pensar que Nagato não tomaria nenhuma atitude. Kion está completamente sozinho de novo. Mas afinal, por que a Nagato é a única que se lembra da existência de Kion? Por que o Kion é o único que se lembra da existência da Haruhi? E por que Kion está buscando justamente por ela? Papo vai e papo vem, ainda esperançoso de tentar solucionar o mistério que permeia o desaparecimento de Haruhi Suzumiya, Kion agora vai até o clube de literatura para achar alguma pista de onde Haruhi possa estar. Nagato, esperançosa que Kion entre no clube, o deixa matar tempo, fazendo nada. Programa, 条件、鍵、期限、2日後。 O que antes era uma risada de desespero, agora é uma risada de conforto. Kion finalmente tem uma pista sobre como ele vai seguir para solucionar esse mistério. Só que um mistério sem pistas. Essa pista que Nagato deixou ainda é muito vaga, por assim dizer. E no outro dia, Kion meio apático por não ter nenhuma ideia sobre aonde Haruhi possa estar ou o que a chave significa, Kion fica exausto e apático. Haruhi? Haruhi ってのは鈴宮春日のことか？あれ谷口知ってるの？ああ。 Pera, o quê? 春日を知ってるのか？ 1 hora e 12 minutos. 1 hora e 12 minutos foi o tanto que o Kion demorou pra descobrir. E ainda mais o Taniguchi que revelou pra ele. Após 1 hora e quase 15 minutos, Taniguchi finalmente nos dá a maior descoberta. Haruhi não desapareceu. Haruhi apenas desistiu dos sonhos bestas e idiotas, decidindo viver sua vida mundana e em outra escola. Cara, e essa cena é um balde de água tão quente, tão aliviador, tão confortante. Antes a gente tava sendo enxurrados com um monte de balde de água fria. Ninguém sabia da existência de Haruhi. Haruhi tinha desaparecido. E sinceramente, após tanto tempo, eu achava que o Kion ia acabar aceitando a realidade como é. Ficando sem ninguém e tentando fazer os mesmos amigos que ele tem nessa nova escola. Mas, como vocês podem ver, sem sucesso nenhum. Kion corre até a escola de Haruhi e... Cara, eu vou ser sincero, essa cena foi bem engraçada. Essa cena me lembrou... Só quem já ficou esperando uma menina pra entregar uma cartinha pra ela depois da escola vai entender esse sentimento que o Kion tá. E aqui, senhoras e senhores, Kion finalmente encontra Haruhi Suzumiya. Que, como vocês podem ver, continua a mesma pessoa chata, tonta e intrigante de sempre. Kion explica toda a situação maluca que passou até agora e Haruhi obviamente aceita participar dessa loucura sem pensar 2 vezes. E até chegando lá na escola de Kion, a coitada da Mikuro é arrastada. Meu Deus, tadinha. E então, novamente temos o grupo reunido. Mas uma mensagem estranha aparece no computador. E o mistério, então, é revelado. Kion descobre que a Yuki do outro universo alterou essa realidade. Para criar um mundo onde Haruhi nunca existiu, isso foi causado por um acúmulo de erros em sua programação. E Kion logo percebe que esse acúmulo de erros, na verdade, é o desenvolvimento de sentimentos de Yuki Nagato. Cara, esse foi um dos plot twists que mais me pegou, porque eu não sabia que a Nagato era capaz de fazer, eu não sabia que ela era capaz de ter tanto poder assim, e uma coisa tão normal que todos os humanos têm e apenas Nagato não tem. Nagato nunca teve sentimentos. Nagato, como Haruhi desejou, é uma alienígena. E essa alienígena, ela é controlada pela entidade de dados.
Entidade essa que, como uma unidade operacional, ela só consegue entender coisas exatas. Nagato não desenvolveu nenhum sentimento. Nagato nunca teve sentimento sobre nada. E é maluco porque você acompanha ela durante 28 episódios e você se acostuma com esse jeito dela de ficar sempre lendo alguma coisa, de sempre aparecer só pra solucionar um problema que Haruhi magicamente fez. O que torna a existência dela um pouco soulless, assim. Mas uma coisa é fato, até uma experiência tão maluca como o Agosto Infinito é capaz de mudar alguém. Até mesmo Yuki Nagato. Nagato começa a desenvolver sentimentos, e uma coisa que você nunca esperaria dela como um simples obrigado, nesse filme é uma coisa que te alivia. Nesse filme é uma coisa que traz a sensação que finalmente alguém tão importante pra você está desenvolvendo coisas tão simples como sentimentos humanos. E se no anime original você fica surpreso por ela falar um simples obrigado, aqui apenas um sorriso é capaz de te desabar. E após essa mensagem, Kion é apresentado por uma questão. E a mensagem que aparece no computador é uma escolha de Kion: permanecer nesse mundo onde Haruhi nunca existiu, ou abraçar o absurdo e viver em um mundo com seus amigos e Haruhi Suzumiya. Mas querer viver num mundo sem Haruhi é abraçar a paz, é abraçar a tranquilidade, mas ao mesmo tempo é abraçar a solidão. Haruhi não percebe, mas as coisas que fazem ela ter essa melancolia de saber que alguém tá vivendo uma vida muito mais interessante que ela é o que torna a vida dela tão mágica. Haruhi quer o tempo todo encontrar pessoas extraordinárias, espers, alienígenas, viajantes no tempo, mas se tem uma coisa que Haruhi nunca abriu mão, são pessoas normais. A coisa que Haruhi nunca abriu mão é o poder saber que existem pessoas que acreditam nela. E Haruhi, mesmo sendo insuportável a maioria do tempo na obra, é alguém solitário. E a propósito, o título A Melancolia de Haruhi Suzumiya não é por acaso. Haruhi viveu todos os dias de sua vida procurando alguém extraordinário, mas, acima de tudo, alguém que acreditasse nela. Porque a Nagato, Koizumi e a Asahina são pessoas que Haruhi criou. São pessoas criadas para controlar Haruhi. Só que Kion é uma pessoa normal. E é isso que nos deixa intrigado, porque apesar de todas essas pessoas extraordinárias, Kion é uma pessoa normal. Kion, que naquele dia fatídico do ensino médio puxou assunto com Haruhi Suzumiya, deu a ela uma coisa que ela nunca tinha sentido: pessoas que acreditassem nela. Porque Koizumi, Nagato e Asahina são pessoas que entraram forçadamente para esse clube. Só que o Kion, ele sempre foi cúmplice. Foi o Kion e a Haruhi que criaram esse clube. Kion percebe então que após os 28 episódios reclamando de tudo que Haruhi vem fazendo, reclamando de como ele queria ter paz na sua vida, ele percebe que a única coisa que ele não poderia reclamar é que ele está sozinho. E embora ele reclame de toda essa turbulência que Haruhi faz na vida dele, é essa turbulência que dá cor à sua vida. Mas em contrapartida, Yuki Nagato, ela é apenas uma alienígena. Yuki Nagato não tem sentimentos. E essa versão da Yuki Nagato é um espelho da solidão de Kion. Ela anseia ter uma conexão que até então não seria possível. E então o filme nos questiona: o que nos torna humanos? Emoções? Memórias? Ou as escolhas que fazemos? O desaparecimento de Haruhi Suzumiya nada mais nada menos é que uma meditação sobre quem nós somos, sobre como são as escolhas que nos definem e como às vezes, inevitavelmente, temos que abraçar o caos, porque é ele que nos torna vivos. E é essa perfeição que reside a beleza da narrativa. Haruhi Suzumiya, com seu tema sci-fi, nos apresenta temas filosóficos que emergem nós que estamos assistindo em uma montanha russa de emoções, que nos fazem questionar ativamente a índole dos personagens e nos colocam também até como cúmplices de Haruhi. Quanto mais tempo passamos com Haruhi, mais percebemos o quão maluco é o mundo em que ela ativamente muda tudo a seu favor. E assim como eu também quero que, assim como esse anime me marcou, marque você também. Tropinha, o Bobo esqueceu de fazer os agradecimentos finais no vídeo. Bom, esse é meu primeiro vídeo nessa plataforma. Eu espero encarecidamente que, se você gostou desse vídeo, você curta ele e comente alguma coisa, recomendação de tema pro próximo vídeo, se eu deixei passar alguma coisa no anime. O intuito desse vídeo era falar sobre como o anime foi esquecido de uma maneira bem saudosista e falando mal de outros animes que estão em alta hoje em dia, e acabou virando um compilado falando sobre toda a obra e sobre os temas que ela fala. E meu Deus, esse vídeo demorou muito pra ser feito. Então nos vemos no próximo vídeo.
vídeo. E se você não quiser perder alguma coisa sobre os próximos vídeos que eu vou lançar, eu vou estar deixando meu Twitter. Lá eu falo sobre tudo de encaminhamento de vídeo e sobre tudo que tá acontecendo. E é uma maneira de eu conversar com vocês de uma maneira bem melhor, né? Conforme esse canal for crescendo, eu também vou postar coisa nas notas de comunidade. E assim vai ser um jeito melhor de a gente se comunicar. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.